a Juliana Bárbara, né, que está com a gente, gerente de compliance e riscos, né, Controles internos. e controles internos da DOTS. Nós estamos muito felizes de fazer esse bate-papo aqui hoje, porque, enfim, né, é uma parceria com a Juliana aí que já acontece há uns 2 anos. E hoje nós temos várias coisas que vão acontecer. Nós vamos bater um papo, nós vamos mostrar um pouquinho dos games da inovação para quem não conhece. Alguns de vocês que estão aí eu já conheço, já vi, mas tem muita gente que não conhece, então a gente vai contextualizar, vai mostrar um pouco das nossas soluções também. E nós vamos bater um super bate-papo com a Juliana para entender um pouquinho da experiência dela com games, da experiência dela em compliance, da experiência dela com uma série de coisas que a gente está desenvolvendo, tá? Bom, para a gente começar, eu vou fazer uma apresentação da inovação, né, rapidinho quem somos nós, com o que nós trabalhamos, de onde surgiu toda essa história da inovação, e depois vou mostrar um pouquinho de 2 soluções gamificadas que a Ju já utilizou na DOTS, para que ela possa contar, né, porque se vocês não souberem do que a gente está falando, vai ficar difícil visualizar. Então, vou falar da inovação, vou falar um pouquinho dessas soluções para depois a gente bater um papo com a Ju, e ela se apresentar também, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Onde é que tá? Compartilhar aqui minha tela. Vou na tela em formato normal. Ju, tá vendo a minha tela direitinho? Sim, tô vendo sim. Legal. Então, sejam todos muito bem-vindos para o Compliance Game Experience, que a gente vai falar sobre gamificação e compliance, né? Vou começar falando de inovação para vocês, né? A gente começou em 2010, tá? Trabalhando com soluções digitais para vários focos. A partir de 2017, nós começamos a criar, em 2012, criação de games muito customizados. A partir de 2017, games customizados para compliance. A gente começou a criar nossos primeiros games focados em compliance. Em 2019, 2020, a gente criou a nossa plataforma de engajamento em cultura para compliance, o Complayer, né? E hoje nós estamos desenvolvendo sistemas que compõem essa plataforma, né, que é uma plataforma de engajamento em cultura. Nós desenvolvendo sistemas de apoio ao compliance, que é o que a gente vai falar no finalzinho do nosso bate-papo, né, coisas que além de trabalhar com cultura, também apoiam compliance no seu dia a dia. Então essa é um pouquinho da nossa trajetória recente, e tudo que a gente faz, tá, gente, nessa trajetória está fundamentado nisso, né, em como o nosso cérebro aprende, como é que a gente, principalmente como a gente gera memória de longo prazo. Se a gente quer fazer um trabalho de cultura, se a gente quer gerar, engajar as pessoas com a cultura de compliance, a gente precisa fazer com que isso seja uma experiência memorável, com que tudo que a gente traga para as pessoas, elas consigam lembrar e aplicar no dia a dia. A cultura, ela só se constrói a partir de uma memória, né? A partir daquilo, da pessoa lembrar e aplicar, aquilo se tornar um hábito, se tornar um comportamento. E como é que a gente faz isso, gente? Tudo que nossos games, né, nossa plataforma, ela estimula as 3 áreas do sistema nervoso central, né? O neocórtex, o sistema límbico e o reptiliano. O sistema reptiliano é um sistema motor de ação. Então, como é que a gente estimula esse motor, por exemplo, né? Esse sistema cerebral? A gente estimula com pontos, com rankings, com desafios. A pessoa não fica parada, né? Diferente daquela aprendizagem tradicional que a pessoa fica sentada lá, ela age, ela tem que agir, ela tem que interagir. Mas eu também estimulo o sistema límbico. Esse é muito importante, que é a emoção, é a conexão social, é o trocar com o outro, aprender junto com o outro, né? Então, como é que a gente faz isso? Com mural na plataforma, ou nos jogos, com um poder desafiar o outro dentro dos nossos jogos, isso é muito importante, o desafio entre as pessoas, com rankings coletivos, com uma ferramenta que eu vou mostrar de influenciador. E, por fim, o neocórtex, né, que é a parte, digamos, do conteúdo, dos conceitos que estão por trás daquilo que a gente traz, né? Então, quando eu tenho essas 3 coisas, né, a emoção, que é a principal, né, junto com a ação da pessoa e junto com conteúdos ou direcionamentos, informações muito bem estruturadas, né, integradas com a emoção e com a ação, eu vou ter aí o impacto, né, que a gente quer ter, ou seja, a sustentação da cultura, comportamentos, obtenção de melhores resultados e índices de compliance. Aqui são algumas empresas que trabalham conosco, né, que na área de indústrias, né, no ano passado, principalmente para cá, assim, acho que mais recente, também na área agrícola, educação, na área de cooperativas, logística,
Acho que a área logística começou a trabalhar muito fortemente com a gente, compliance, depois outras áreas também começaram a trabalhar. Energia, farmacêuticas, tá? Muitas empresas farmacêuticas trabalham conosco, com esses games de compliance, com a plataforma de cultura de compliance. Financeiro, a DOTS aí, ó, a DOTS da Ju aí. Hospitalar, né? Enfim, tecnologia, órgãos públicos, né? Vários, né? O Tribunal de Contas do Pará, a STJ já trabalhou bastante com a gente, a Emater, a Sabesp, enfim, né? Área de serviços, né? Também, então todos essas áreas, né? Eu quis dividir um pouco para não ficar tudo junto, já tiveram experiência conosco com nossas soluções. Qual que é a nossa intenção para hoje, gente? É trazer inovações, né, e gamificação para as empresas engajarem seus colaboradores na cultura de compliance. Esse é o nosso foco, né? Trabalhar com a cultura de compliance. Então, como a gente vai trazer algumas inovações, eu já faço o meu primeiro convite para vocês, tá, gente? Para que vocês possam fazer perguntas. À medida que eu vou falando, podem colocar no chat. Eu, como estou com a apresentação aberta aqui, depois eu vou ver essas perguntas, eu vou ver um pouco dessas perguntas e a gente vai respondendo. À medida que eu vou conversando com a Juliana, vocês vão colocando as perguntas no chat. Hoje o mais legal vai ser isso, gente, é vocês fazerem perguntas, a gente dialogar, a gente responder as perguntas que vocês estão trazendo, né? E se eu não estiver vendo, se eu estiver com a apresentação aberta aqui, por favor, chame a minha atenção aí para que eu possa responder, tá bom? Bom, como é que é a nossa agenda, tá? A gente começou agora, né, apresentar um pouquinho de inovação. Já apresentei, né, quem que é a inovação, um pouco da nossa história. Na sequência, eu vou falar um pouco de nossos dois jogos principais, né? A gente tem uma série de jogos de compliance, tá, gente? Temos jogos físicos também de compliance, mas eu vou focar, porque não dá pra gente mostrar tudo. Vou mostrar nos dois jogos, assim, que mais tem tido aderência, né? O Compliance Play e o Compliance City, que são jogos que a Ju trabalhou ali na DOTS também. Depois, a gente vai falar com a nossa convidada, a gente vai bater um super papo com ela, né? Para ela contar toda essa experiência que ela vem tendo conosco. E depois disso a gente vai ter um pouco de perguntas, assim, ao longo do nosso bate-papo é isso, né? Vão fazendo perguntas, vocês vão colocando ali as perguntas no chat para a gente poder responder, né? Isso não tem uma coisa depois outra, a gente vai falando e vocês vão perguntando, vai respondendo vocês, né? A gente não tem uma coisa cravada em pedra, assim. Às 11 horas eu vou apresentar a plataforma e algumas inovações, né? Que é uma plataforma de cultura de compliance. E depois a gente vai, para finalizar, bater um papo, né? Ter um bate-papo final, vai abrir a câmera aí para vocês conversarem, aí vocês perguntam, a gente responde de uma forma mais aberta, tá? Para a gente fechar. Então, essa é a nossa agenda aí pensada para hoje. Então, vamos falar um pouquinho desse tal Compliance Play, que é o nossa primeira solução a ser apresentada. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Legal. Então, esse daqui é o Compliance, o Challenger, né, que a gente chama, né? Esse é um jogo que enfim, tem feito muito sucesso para trabalhar compliance. Primeiro, por quê? Porque compliance normalmente é visto como, gente? É visto como polícia, né? É visto como, meu Deus, lá vem o pessoal das regras, etc. Então, vocês vão perceber que nossos jogos de compliance, eles são mais divertidos do que o normal, né? Eles são mais interativos do que os jogos normalmente têm, jogos corporativos. Por quê? Para quebrar esse paradigma mesmo, né? Então, o Compliance Play, o Challenge, ele é um jogo que é muito bem utilizado quando você tem uma empresa que tem, por exemplo, né, um público de operação, um público de campo muito forte, ou um público de vendas, né, que não tem muito tempo, então é um jogo muito dinâmico, muito rápido, as pessoas adoram, jogam pra caramba, e ele gera relatórios muito interessantes para que vocês possam visualizar os resultados, né, do que está sendo trazido no jogo. Ele tá aqui roxo, tá, gente? É uma demonstração, mas ele normalmente é customizado com a cor da empresa, a logotipia, tá? Tudo é customizado no jogo. A gente tem um conteúdo, mas a gente customiza o conteúdo para o cliente escolhe o que ele quer de conteúdo, ele escolhe o que ele quer de cor, ele escolhe o que ele quer, enfim, né? Ele é totalmente customizado para cada cliente. Então, quando a pessoa entra nesse jogo, ela vai entrar aqui, ela tem um tutorial, né? Poxa, eu posso jogar, depois de se cadastrar, né? Eu posso jogar contra o jogo, eu posso desafiar alguém diretamente ou aleatoriamente. Eu giro uma roleta, né? E a partir dessa roleta, eu vou responder duas perguntas, né? Vou responder, se eu acertar duas perguntas seguidas, eu ganho uma medalhinha, né? Eu estou sempre jogando contra o tempo e contra outras pessoas. Então, vou exemplificar aqui para vocês verem. Eu entrei aqui para jogar,
né? Ah, isso daqui tá no celular, tá, gente? Mas pode jogar no celular, pode jogar no computador, tablet, onde você quiser. Aí eu estou jogando aqui contra a máquina primeiro, ganhando menos pontos, né? Vai cair aqui, por exemplo, confidencialidade de informações. Qual é o nome do encarregado responsável pelo tratamento de dados, né? LGPD Officer, Data Protection, Privacy. Eu vou chutar um aqui para eu, né, errar. Se eu errei, gente, o que acontece? Ele vai mostrar qual é a resposta correta para mim, né? Então eu estou aprendendo com o meu erro. Eu não deixo, eu não perco pontos, ou seja, não é punitivo o jogo, mas eu aprendi, legal. Numa próxima vez eu vou poder jogar de novo e vou poder acertar. Então eu viro de novo aqui, né? Cai em proteção de dados. É correto afirmar que uma das formas de cumprir a LGPD, tal. Aí, poxa, acertei. Se eu acertei, aí sim, né? Vou ganhar pontos. Ele vai aparecer aqui para mim, tá? Poxa, aqui eu estou jogando contra a máquina, né? Tá legal, estou ganhando 5 pontos cada vez que eu acerto. Aí eu vou vir aqui e falar, não, eu quero desafiar meus colegas. Aqui começa a ficar mais interessante, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, desafiar a Eli, né? Ela vai receber um desafio ali do lado dela. Aqui embaixo, tá, gente, vão aparecendo todas as pessoas que estão me desafiando, né? Então, por exemplo, esse André Barbosa aqui está me desafiando, o Gabriel está me desafiando, e quando a pessoa me desafia, eu tenho 24 horas para eu responder. Então, por exemplo, você está numa semana de compliance, né, no Compliance Week, você pode deixar o jogo rolando a semana inteira, ou durante os dias que você quer deixar esse jogo acontecendo, e quando eu recebo um desafio, eu tenho 24 horas para responder. Aí eu vou jogar até eu errar. Quando eu errar, a vez passa para o outro novamente, né? Então você vai ter, eu errei aqui, né? E a vez vai passar para outra pessoa, tá? Ô, E assim vai. Fernando, Oi, posso te interromper um minutinho? claro? Por Uma favor. pergunta, né? Pelo que você até acabou de falar, né, que Aham. de repente você está numa semana de compliance e tal. Eu entendo então que esse jogo ele é aplicável para não para na hora que eu estou ministrando um treinamento, né? Posterior. Então, ó, estamos na semana de compliance, então faça aqui os joguinhos. Não é no momento que eu estou ministrando, correto? Ele pode ser utilizado para as duas coisas, tá? Ele pode ser utilizado como um reforço de um treinamento, mas normalmente ele é utilizado assim: você solta esse jogo para ele rodar a semana inteira, para no final da semana você trazer os campeões, para você trazer o ranqueamento e entregar os prêmios. Daqui eu vou Ah, mostrar agora legal. para vocês, tá? Perfeito, obrigada. Imagina, obrigado a você, ó, isso mesmo. Vamos lá. Aí eu chego aqui, por exemplo, né? Esses pontos vão sendo criados aqui. Aqui dentro desse jogo, e dentro de todos os jogos e plataformas que a gente tem, tá, gente? Vocês vão ver, ele vai criando esses rankings daqui, tá? Então, você tem, né, primeiro, um ranking individual. O que é esse ranking individual? É o ranking de cada pessoa dentro da plataforma. Então, aqui eu já vou dar uma primeira dica, tá, gente? Normalmente, as pessoas gostam de premiar primeiro, segundo, terceiro. O que a gente faz, né? O que a gente sugere? Em vez de você premiar os primeiros aqui, você pode premiar, você fala assim, olha, se você chegar entre os 50 primeiros ou 20 primeiros, enfim, depende do tamanho da empresa, né? Você vai participar de um sorteio. Por quê? Né? Porque às vezes a pessoa entra, ó, por exemplo, Igor aqui está com 42 mil pontos. Ele jogou muito, não vou conseguir chegar lá nunca, né? Só os primeiros vão ganhar prêmio, então não vou nem participar. Então, em vez de fazer isso, você pode falar, jogue bem, né? Chegue aí entre os 50, 100 primeiros, que você vai participar de um sorteio, que é muito legal. Você também pode sortear e, né, e dar uma premiação para os primeiros também, né? Se você quiser. Você pode ter também um outro ranking, isso tudo já vem com o pacote, tá? Com a plataforma, vocês podem ter um, dois, ou ter todos os rankings que vocês quiserem. Você pode ter, dividir por equipes, por exemplo, por área, por setor, por diretoria, né? Prédio versus prédio, planta versus planta, né? E aí, como é que você vai fazer isso? Cada equipe aqui, né? Por exemplo, equipe Penta, né? Vamos supor que aqui tenha 35 pessoas. Você soma o ponto das 35 e divide por 35, né? Por quê? Porque tem uma equipe, aqui uma equipe X, essa aqui não, essa aqui é maior. Ela tem 84 pessoas. Você vai somar o ponto das 84 e dividir por 84. É uma média aritmética, tá? Então não tem problema uma equipe ser maior do que outra, uma equipe ser gigante, outra pequenininha, que elas vão se equilibrar, tá? Então o que acontece? Quando isso aqui termina a semana, por exemplo, né, que a colega comentou, você pode ir lá e premiar, entregar um troféu de compliance, né, para os melhores, para a equipe que se destacou de compliance, fazer um café da manhã, uma coisa mais simbólica, né? E é muito legal, as pessoas vibram muito com esse prêmio, né? Você chama um diretor, uma pessoa para entregar isso, fica muito legal, e as pessoas participam bastante, um chama o outro, a gente tem muito depoimento, assim, de uma equipe, o pessoal um chamando o outro para participar, porque é muito legal, tal. E por fim, você tem
um terceiro ranking. Esse daqui a gente criou no ano passado, gente. Esse aqui bomba, tá? O que é esse ranking daqui? Né? Esse ranking, ele é um ranking de influência de compliance, né? O que é isso? Você tem esse botão aqui em cima, que é o botão de compartilhar, né? A pessoa pode clicar aqui, ele vai abrir o WhatsApp da pessoa, no computador, né? Ou ele pode, enfim, né, criar um código e compartilhar por e-mail, se ele quiser, por exemplo. Cada pessoa que clica aqui vai ter um código, cada pessoa tem o seu código. Aí ele vai convidar os colegas, falar assim, olha, entra lá no jogo, gente, que tá super legal, né? Um jogo de compliance, tal, tá super interessante na semana de compliance. Se a pessoa clicar na hora de entrar no jogo e colocar o código da pessoa, quem indicou, a Juliana aqui, por exemplo, ela convidou um amigo, ela colocou o código da Juliana, a Juliana ganha 1 ponto. O Vitor ganha 1 ponto. Então, aqui, quanto mais pessoas você conseguir arrastar para dentro dos jogos e das iniciativas, mais pontos você vai ganhar. Então, isso aqui aumenta, gente, de 25% a 30%, tá? A adesão das pessoas dentro da plataforma, em média, né? Aumenta bastante. Enfim, esse é basicamente, né, o jogo o Challenger, né? Ele é um jogo que, enfim, tem muito sucesso. Você tem um certificado também, né? Você pode gerar, todos os nossos jogos têm certificado. Então, aqui, por exemplo, se você atingir no mínimo 200 pontos, a gente combina, né? Quantos pontos vocês acham legal? Você pode ter um certificado. A gente customiza o certificado, coloca o login de vocês, tudo para a pessoa ter uma certificação, né? Disso daqui. E esse jogo daqui, ele vai gerar um relatório, né? Ele vai gerar uma série de dados aqui sobre o que a pessoa acertou, o que cada pessoa acertou, quantos pontos ela fez, o que ela errou em cada tema, tá? Individualmente. E também esse relatório, ele vai fazer o seguinte, a gente vai gerar para vocês as 5 perguntas mais erradas, né? Por que isso, gente? Porque das 5 perguntas mais erradas, a gente sabe disso, né? A gente sempre vai ter dessas 5 perguntas, 3 que são do mesmo tema, ou 2 que são do mesmo tema, pelo menos, e vocês vão entender, né, depois da semana de compliance, onde que está o gap de vocês, né? Por exemplo, né, um cliente nosso, Serasa, que a gente fez um case e tudo, de 5 perguntas, 4 eram de gestão de risco, né? Então ele falou, gente, se todo mundo está errando em gestão de risco, a gente tem que fazer um trabalho em cima de gestão de risco depois da semana de compliance, né? Então, ele é um jogo que ele aponta, né? Porque você tem uma volumetria muito alta de resposta, né? As pessoas respondem muitas vezes. Então ele aponta muitas vezes qual que é o erro, né? Onde você tem que trabalhar mais, onde as pessoas não estão entendendo, tá? Então, esse daqui é um dos nossos jogos, né? Um dos principais jogos aí. E eu vou mostrar um outro jogo para vocês, que é o Compliance, né? Antes de eu chamar a Juliana para a gente conversar, porque ela fez esses 2 jogos, né? Então ela vai falar um pouco da experiência que ela teve com esses 2 games daqui. Esse daqui é o Compliance City, né? Ele é um jogo que você já vai ter uma historinha ali também para jogar em celular, computador, tá? E lembrando, tá, gente, tudo que tem de conteúdo nesses jogos, ele já vem com conteúdo. Então você não precisa criar do zero, né? Os conteúdos desses jogos. Só que você pode mudar tudo do jogo. Se você quiser mudar todo o conteúdo, você vai customizar sua logotipia. Por quê, né? Por que a gente deixa já o conteúdo básico no jogo? Porque exatamente você não tem o trabalho de construir tudo, mas você vai olhar o que já tem e vai aproveitar muita coisa ali, né? Então, esse jogo daqui, né? Você foi recrutado para uma missão especial e tem uma história. O que aconteceu? A cidade ficou cinza. Por quê? Porque as pessoas não agiram com ética, não agiram com compliance, e tudo foi ficando cinza, foi perdendo a cor, né? Os habitantes estão reclusos, tudo começou a ficar, as pessoas ficaram desoladas, mas você vai ser desafiado dentro desse jogo a vencer desafios relacionados a compliance, ética, e, enfim, integridade, para colorir essa cidade novamente, tá? Então esse jogo, ele é um jogo, ele tem uma história. Quando você entra, você tem um avatarzinho, né? Que pode ser fofinho, slim, você pode trocar o rosto, né, do avatar, você pode trocar o tipo de cabelo, cor de cabelo, você pode trocar roupinha, né, você monta o seu avatar para ter uma identificação aí emotiva, né, com o que está acontecendo no jogo. E aí aqui dentro desse jogo você tem também os 3 rankings, tá, gente? Sempre, usuários, equipes e influencer. E quando você entra aqui no jogo, você vai ter os diferentes temas, né? Aqui, o pessoal sempre me pergunta, né? Fala assim, a cidade toda, né? Aqui, por exemplo, aqui tá colorido porque eu já venci conflito de interesses, privacidade de dados, mas aqui tá bloqueado porque ainda não venci, então tá tudo cinza, né? Éticos e compliance, código de conduta ainda não venci, tá tudo cinza aqui. Normalmente, tá, gente, esse jogo daqui, a gente abre uma área por dia durante a semana. Então, por exemplo, hoje vocês vão trabalhar a privacidade de dados, amanhã conflito de interesse. Então, normalmente a área de compliance vai liberando os temas ao longo dos dias, tá? Quando você entra aqui nesse jogo, ele é um pouquinho diferente. Por quê?
onde você tem esse I daqui, tem um pouco de informação, que pode ser uma pílula de conhecimento ou pode ser um vídeo, por exemplo. E logo depois, você vai ter desafios relacionados a esse tema. Então, por exemplo, aqui, né, eu vou ler um pouquinho, né, para que você não infrinja a política de brindes e presentes, é importante saber que brindes são objetos sem valor comercial, distribuídos como cortesia, tal. Então, ele te fala um pouquinho, né, o que é um brinde, o que é um presente e tal, e na sequência você vai ter um desafio relacionado a esse tema. Então, eu entro aqui, né? Qual que é o desafio? Junte as cartas de acordo com a definição importantes sobre os elementos que podem induzir conflito de interesse. Então, esse aqui é um jogo que eu tenho que unir cartinhas do lado esquerdo, né? Brinde, conflito de interesse, presentes, agentes públicos, com cartinhas do lado direito, né? Objeto sem valor comercial, tal. Então, vamos pegar aqui, né? O que é um brinde? É um objeto sem valor comercial, essa cartinha, legal. Juntei os dois, poxa, acertei, né? O que é um agente público? Né? Um agente público é qualquer pessoa que exerce função pública, legal. Juntei os dois. O que é presente? Presente é um item com valor de comercialização. Então, assim, mesmo que eu não saiba, eu vou lendo, pensando, eu vou conseguindo. São coisas muito rápidas, muito curtas, né? Então você vai aprendendo literalmente com pílulas, né? E o que é conflito de interesse? Ocorre quando o colaborador privilegia seus interesses em detrimento dos interesses da empresa, né? Então, isso aqui é um tipo de jogo que tem aqui dentro. Eu tenho um outro tipo de jogo também, né? Que é esse jogo. Pô, tem vários tipos de jogo aqui dentro, tá, gente? Isso aqui é um outro tipo de jogo que você vai encontrar, um desafio. Ah, vi que você postou nos seus stories que haverá um evento em sua empresa. Que demais, né? Eu sou de marketing, né? Poxa, pensei que você pudesse me ajudar. Olha, quanto tempo nos falamos, claro que eu te ajudo, né? Já até imagino que você está pensando, ou que legal falar com você, eu não sei que tipo de ajuda você precisa, mas envolver a empresa nisso pode não ser uma boa opção. Então, aqui são situações, né? Se eu ir por um caminho que não é legal, ele vai me dar um alerta, né? Vai falar, olha, cara, tipo, alerta, conflito de interesse, você acha mesmo que deve ajudar a sua amiga dessa forma, né? Enfim, e assim você vai jogando, né, esse jogo e avançando. O que acontece com esse jogo, né? Ele também tem um certificado e com o tempo você vai tendo que conquistar cores, que você tem que colorir essa cidade, né? Então, com o tempo você tem que jogar alguns jogos aqui que a gente customiza também, né? Que é um Candy Crush, são joguinhos mesmo. Qual a função disso aqui, tá, gente? Às vezes você tá lá muito focado no jogo, jogando pra caramba e tal, e você tem que vir aqui e jogar um pouquinho, respirar, parar de olhar pro Instagram, né? Pra você voltar a conquistar um pouco de cor, para você voltar para a cidade e continuar pintando essa cidade ao longo do tempo, tá? Esse jogo também gera relatórios, ele também gera um certificado aqui para você poder ter a noção do que você está fazendo, né? De do que as pessoas estão acertando, do que elas estão errando, quais são as perguntas e os desafios mais errados. Ele gera esse mesmo relatório, né? E esse é um jogo também que a gente costuma jogar ao longo do tempo. A gente costuma deixar esse jogo rolando por uma semana, duas. Aliás, esse jogo, tá, gente? O que acontece normalmente, que foi o que aconteceu com a Ju, né? Você joga durante a semana e depois o pessoal fala, gente, a gente já construiu um jogo super legal, vamos usar esse jogo daqui para integração de novos colaboradores, né? Então, tipo, a Ju, por exemplo, na DOTS, eles usaram na semana e depois deixaram para a semana para integração, por exemplo, você recebe o candidato e fala, joga esse jogo daqui, né? Seja bem-vindo, e depois a gente conversa um pouco sobre compliance. Então, tipo, é uma forma muito legal de receber as pessoas também que estão entrando na empresa e fazer um alinhamento geral das pessoas da empresa sobre compliance, né, através de um game, não aquela coisa mais tradicional, né, de você apresentar ali o compliance numa integração. Bom, gente, falei demais, né, mas eu precisava falar um pouquinho disso para vocês se contextualizarem, e eu gostaria de agora que a Ju viesse aqui, né, colocasse a Ju também aqui do meu lado, na imagem, se vocês puderem, para a gente começar esse nosso bate-papo, tá? E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou perguntar, né, começar pedindo para a Ju se apresentar, falar um pouquinho. Ju, quem é você? Como é que você entrou nessa história de compliance? Me conta um pouquinho de você aí, para que a gente possa entender, né, o que você faz, enfim, né, qual que é a tua história dentro de compliance. Legal, pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao evento. Primeiro eu queria agradecer a Inove pelo convite, fiquei muito feliz, acho que vai ser uma troca muito bacana para mim e para todo mundo que está aqui. Eu sou gerente de controles internos e compliance na DOTS, mas eu comecei a minha carreira em consultoria, né, em Big Four, então eu tenho a formação de engenharia de produção.
Comecei a atuar um pouquinho na área, mas não me encontrei muito. Acabei entrando num programa de trainee, né, numa consultoria grande, uma Big Four. E lá eu me formei nessa carreira de compliance, controle e gestão de riscos. Lá eu pude aprender toda essa questão, né, como fazer compliance numa companhia, programas de integridade, o que é controles internos, o que é gestão de riscos. Lá eu me especializei, né, fiz pós-graduação nesse nicho também. Fiz minha carreira toda lá praticamente e recebi um convite da DOTS para implementar, então, um programa de compliance e controles internos na companhia. Estou na DOTS já há quase 4 anos, então já tenho um tempinho aí, fiquei na consultoria por 7. Então já tenho um tempinho considerável na carreira de compliance, né? E aí, se você puder emendar um pouquinho sobre a DOTS, Fernanda? Eu acho que é legal você contar um pouquinho. Eu vou pedir só uma permissão para você. Enquanto você conta para eles como é que está a DOTS, né, um pouco desse contexto, eu vou fazer um pipi. Só um minuto. Tudo bem. Mas só falando um pouquinho sobre como eu comecei na DOTS, né? Então, a DOTS, ela me convidou para para instituir esse programa lá, porque a DOTS, ela é uma empresa originalmente de loyalty, né? Do programa de fidelidade, coalizão, acúmulo e troca de pontos em pontos de comércio e e-commerce. Então, ela nasceu desta forma, uma empresa nascida familiar. E esse ramo que ela começou atuando não era um ramo regulado, né? Então, não tinha ali tanta essa preocupação, digamos assim, com essa questão mais regulatória da parte de compliance, controles internos, gestão de riscos. Mas a DOTS, ela foi tomando ali uma proporção, ela foi ganhando um outro ecossistema ali na parte de meios de pagamentos. Agora a gente também tem a questão de empréstimos pessoais, a gente adquiriu uma empresa há mais ou menos 1 ano e meio, que trouxe para a gente também essa parte de serviço de empréstimos. Então, ela começou a atuar muito fortemente na parte de meio de pagamento e serviços financeiros. E isso traz ali uma implicação da parte regulatória muito forte, né? Então, eu vim para a DOTS com essa missão de implementar o programa, muito por conta disso, mas também para a DOTS ganhar em aculturamento, né, para os colaboradores. E a partir da minha chegada, a gente começou ali um trabalho mais manual, digamos assim. Então, a parte de treinamentos, por exemplo, que é o foco aqui, a gente fazia de forma muito caseira mesmo, eu fazia usando ali PowerPoint, eu gravava vídeos, eu apresentando os conteúdos, ficava uma coisa não tão dinâmica, né, digamos assim, eu instigava, essa é a realidade, né, instigava os colaboradores a assistir. A gente já tem a fama de ser chato, né, os chatos do compliance, é uma área que burocratiza, então ficava muito difícil desmistificar com as soluções mais caseiras. Voltou, né, Fernando? Quer começar com as perguntas? Então, acho que você já estava respondendo uma coisa, assim. Primeiro, assim, a partir desse cenário que você está falando, né, de compliance ser mais monótono, etc e tal, como é que surgiu a ideia de você trazer gamificação para dentro da DOTS? Já emendando. Então, passei os primeiros anos ali com as soluções mais caseiras que eu conseguia executar, mas para a gente trazer um pouco já de aculturamento para a companhia, mas com uma aderência super baixa, assim, realmente não tinha. Ainda que a gente fizesse ali as cobranças, era tudo muito visto como uma obrigação para cumprir tabela. A DOTS está atualmente com 250 funcionários, mais ou menos, tá? Então, e a gente tem muita gente remota hoje. A gente é uma empresa de TechFin também, então a gente tem gente no Brasil todo, não é a maior parte da DOTS que está no escritório. Então, além de tudo, tem esse desafio de atingir as pessoas à distância também. Então, a gente não consegue atingir muito com ações presenciais, por exemplo. É bacana, mas a gente atinge um percentual baixo da empresa, de certa forma. Então, me vi ali nesse desafio. E aí comecei a procurar, né, alguns parceiros. A gente sabe que compliance também é uma área, principalmente em empresas de pequeno e médio porte,
que não tem recursos tão amplos para a gente atuar, então a gente trabalha com recursos mais escassos, por isso que a gente acaba procurando algumas soluções mais práticas para poder implementar o que a gente precisa. E o que eu vou batendo o olho aqui nas perguntas, o que eu conseguir eu já vou respondendo, tá? O que não a gente pega depois, se for o caso. Tô adorando as perguntas, é isso aí, gente, vão perguntando. Perguntem, pessoal, o que der eu já vou batendo o olho e respondo. E aí, enfim, procurei alguns parceiros, encontrei a i9, e entre outros, enfim, marquei algumas agendas, e aí o Fernando me apresentou inicialmente a ideia do challenge lá da roleta, né, que foi o primeiro joguinho que ele apresentou para vocês, e ali eu já vi um mundo de possibilidades, porque de fato a gente já recebe uma base de perguntas prontas, porque assim, né, compliance eu costumo dizer que na base ele é o mesmo, em tese, as mesmas diretrizes, ou diretrizes muito semelhantes, mas a gente consegue ainda assim personalizar para as diretrizes que cada companhia quer passar para os seus colaboradores. Então, eu já vi ali um mundo de possibilidades de eu conseguir personificar todo aquele jogo, a questão da identidade, e aí brincar com essa questão da competitividade, do ranking. Na minha primeira experiência, então, eu implementei uma premiação por ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar mesmo. Isso instigou muito, tem muita gente muito competitiva, né? O ser humano é muito competitivo, então totalmente. A galera realmente ali engajou muito para conseguir ficar nos primeiros lugares. Então ali eu já percebi um outro movimento e uma outra visão dos colaboradores para o tema de compliance. Então a gente pesou um pouco na divulgação, né? Trouxe a alta gestão, a alta direção para ajudar a divulgar e trazer esse peso para esse tema, essa importância, né? Então, ali a gente criou esse sistema de premiação. A DOTS é uma empresa, como eu falei, né, acúmulo e troca de pontos, então a gente usou o nosso próprio produto para premiar os nossos colaboradores. Criamos aí esse sisteminha e eu já vi o pessoal olhando o game com outro olhar. Então, mas nesse primeiro momento ainda, a gente teve, até deixei aqui para trazer para vocês, a gente teve 30% dos colaboradores que acessaram e brincaram ali com a roleta. É importante falar que, como tem ali a questão do app, né, você consegue baixar, então o pessoal brincava fora do horário, indo para casa, no trem, no transporte, enfim. Então, isso ajuda bastante. Porque como é um jogo, eles usam como distração, né? Não se vê ali muito como um trabalho. Então, muita gente fala, eu tô indo embora para casa jogando. Então, traz essa facilidade. Mas a gente teve 28% de acesso, mas ainda assim, em torno de 15% das pessoas atingiram a pontuação mínima para a geração lá do certificado. Mas já era mais do que eu tinha com os meus vídeos caseiros e materiais de PowerPoint sobre temas de compliance. Então, a gente já percebeu uma movimentação, o feedback foi super positivo nesse sentido da facilidade do jogo, da dinâmica da roleta, e instigar a competitividade, a interação, como você pode desafiar o colaborador, as áreas se desafiavam entre si, então ali já gerou um movimento. E eu passei a ser questionada pelas pessoas de quando que ia ter joguinho de novo, quando vai ter joguinho de novo. Então, isso já gerou ali uma expectativa, né, nas pessoas de que a gente estava trazendo uma abordagem nova ali para o tema de compliance. Legal. Vou seguir falando, Fernando. Qualquer coisa você tá ótimo, tá ótimo. Tem só uma pessoa que perguntou aqui, com relação ao Compliance Week, como foi comentado, vocês fazem apenas o momento da integração. Na verdade, o Compliance Week, a gente a gente faz muitos jogos para Compliance Week e a gente faz também games e plataformas que duram para o ano inteiro, né? Para sustentação de cultura que a gente vai até mostrar depois, mas aí depende muito da tua necessidade, né? E até respondendo Idrit aqui, qual é considerado uma boa porcentagem de participação? Isso é uma ótima pergunta, né? Assim, a gente tem percentuais de 80%, de 60%, de 70%, depende muito do momento que você está da tua cultura. No caso da Ju, né, pegando o caso que eles não tinham feito nada, ainda estavam começado, já foi 30%. Gente, assim, pesquisas, tá? Metodologias tradicionais de treinamento à distância, de EAD,
você vai chegar em 10, 15%, né? Um baita de um treinamento legal, assim, de aderência voluntária, né? Orgânica, sem ser obrigado, tal, porque aí é outra coisa, né? Quando você obriga, aí tem que chegar nos 90, 100%, senão é fracasso. Mas os jogos, em média, vão chegar em 50, 60% de aderência orgânica depois que você, né? Não, a Ju, ela fez um primeiro, assim, foi o, né? Ó, vamos começar com uma coisa diferente, já chegou em 30%. Mas normalmente você vai chegar em 50, 60% ou mais, né? Depende acho que o segundo você já até atingiu mais, né? E aí, em continuação, a gente criou aqui essa parceria, e aí no segundo ano, que foi o ano passado, né, chamei o Fernando de novo, falei, ó, o pessoal tá perguntando, tá chegando aí o momento da reciclagem, até complementando o que você falou, acho que depende muito da estratégia de cada, né, empresa, assim. A gente coloca a semana do compliance como reciclagem de temas e aproveitando para disseminar conteúdos novos que eventualmente estão sendo falados, né, no momento, ou uma diretriz nova da companhia. Mas assim como eu vou mencionar, agora eu uso os jogos em 2 momentos. Então, não só na reciclagem, mas também no onboarding de novos colaboradores, para aproveitar e já fornecer as principais diretrizes de compliance para quem está entrando também. Então, eu acho que ele é aplicável para todos os momentos ali, a depender do planejamento de cada um. Mas então, no ano passado, eu chamei o Fernando, falei, ó, o que você tem de novidade? A roleta o pessoal gostou, mas queria ver se a gente consegue trazer uma coisa mais robusta, enfim, diferente, para mexer com o pessoal de novo. E aí ele me apresentou o City, né, a cidade, que foi o segundo jogo que ele mostrou para vocês. E, mais uma vez, né, já veio ali com uma base de conteúdo muito boa, bastante robusta já, dos principais temas, mas com total liberdade para a gente criar tanto novos temas ou novas diretrizes, quanto novos jogos. Então, de fato, ali o City, ele proporciona para vocês e para nós a possibilidade de você trabalhar de várias formas, né? Ele não fixa ali, a roleta é sempre a roleta, então é bacana, mas o City, ele traz ali outras possibilidades de abordar os mesmos temas e novos temas. E aí a gente customizou todo o City para DOTS e com as orientações de diretrizes da DOTS, e aí fomos para a divulgação do City na DOTS. E foi muito bacana também. Foi muito mais bacana, inclusive, porque aí no City, mais uma vez, né, como o pessoal já estava na expectativa, como que vai ser esse ano o jogo de compliance? Então, a gente fez ali, mais uma vez, todo um trabalho de divulgação, acho que isso é muito importante, né, quem trabalha com compliance já tem essa noção da importância de trazer a alta gestão e direção para ajudar na divulgação desses temas. Então, a gente trouxe presidência para reforçar a importância dos jogos. E aí, né, a grata surpresa de que a gente chegou ali em 80% de acesso, com em torno de 77% de geração de certificado. E aí eu quase dei um pulo, né, na DOTS, porque eu falei, gente, para quem não tinha nenhuma audiência, a gente conseguiu uma audiência gigantesca. E assim, quase então 100% das pessoas que acessaram a plataforma chegaram a gerar um certificado. Às vezes ficaram ali pelo caminho, uma outra, não chegou a gerar, mas jogaram parte da jornada, enfim. E aí foi muito bacana, a gente mudou, teve sistema de premiação da mesma forma, mas como a gente entendeu que o ranqueamento trazia ali a pessoa se empenhar em ficar em primeiro lugar para garantir o prêmio dela, eu mudei um pouquinho, eu peguei ali os 20 primeiros colocados e fiz um sorteio em cima daquilo, até para tirar um pouco esse estigma de o primeiro lugar e etc. Então a gente fez ali no fórum que a gente tem geral da companhia, uma reunião geral, a gente fez a premiação, apresentou o resultado obtido, apresentou os vencedores, com a presença da presidência, dos diretores, então foi bem bacana. E assim, sucesso. Que massa. E que frutos você vê assim, que você está colhendo disso daí hoje, né, Ju, assim, dessas ações, né, que você está fazendo com gamificação? Que frutos que você vê? Olha lá, aí a pergunta, que resultados que vocês alcançaram com essas ações? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Eu acho que o que ficou ali para mim como fruto colhido é o alto nível de interesse que os jogos gerou, né, nas pessoas, o quanto elas estão mais interessadas pelo tema, não só pela
premiação em si, até porque é bem simbólica, né, no fim das contas, mas o quanto os jogos e a forma como a gente está abordando o tema de compliance na DOTS está gerando interesse, está gerando interação entre os colaboradores, porque como segue tendo a possibilidade de desafio, eles se desafiam de verdade lá no meio do escritório, a gente vê, fulano, te mandei um desafio, hein, tô na sua frente, não sei o quê, então gera ali uma interação entre times, não só entre pessoas das mesmas diretorias, mas entre diretorias também. Acho que o gostoso também é essa expectativa para a gente trazer coisa nova e trazer um jogo diferente, trazer mais uma vez essa ação, porque querendo ou não, né, no peso das empresas ali do dia a dia, do cotidiano, é bem bacana a gente conseguir trazer um momento de descontração. Então, os jogos, eles acabaram sendo... E a gente faz no final do ano, onde já está todo mundo muito cansado, né, geralmente, mas a gente faz ali entre os meses de outubro e novembro, normalmente, para trazer esse momento, essa pausa, né, essa descontração. Então, acho que os frutos que a gente colheu foi muito nesse sentido, mais interesse, mais interação, criar expectativa e trazer o tema, conseguir trazer o tema de forma mais leve, né? A gente atualizou recentemente o nosso código de conduta, então foi fundamental para a gente conseguir disseminar ali os temas novos que a gente começou a abordar também. Legal. Estou perguntando aqui, né? Os jogos são pré-formatados? Esses que eu te mostrei, sim, mas a inovação é uma fábrica, né? Então, nós desenvolvemos jogos totalmente 100% customizados ou utilizamos jogos pré-formatados com customização de conteúdo, customização de logotipia, vai depender da necessidade, tá? Aí ela perguntou aqui, a Bruna, mas com relação à auditoria, se vocês fazem os resultados dos jogos, atendem? Atendeu, tá? Não levei o apontamento, não levei esse ano apontamento, até porque com a geração de certificado, fica muito fácil da gente comprovar, né, a participação do pessoal. Então, o importante, na verdade, é você trabalhar no engajamento, Bruna, tipo, pessoal, vamos jogar, vamos fazer. A gente traz o tom, óbvio, da obrigatoriedade, né, pessoal, a gente precisa reciclar, o tema é importante e tal, mas por ser o jogo, ele tira um pouco o peso da obrigatoriedade. E aí tem os relatórios também, que o Fernando comentou, que traz ali um super Excel detalhadíssimo de quem fez, quem não fez, quem gerou certificado, quem não gerou. Então, ainda que você tem algum problema ali no certificado em si, mas a base, ela sempre vai te trazer essa visibilidade de quem de fato obteve ou não o certificado. Então, a auditoria aceitou, tá, Bruna? Deu tudo certo. Isso é bom, isso é legal. Eu estou pensando, Ju, na gente fazer o seguinte, eu vou fazer mais umas perguntas, mas eu vou abrir, vamos abrir o microfone das pessoas para elas poderem fazer algumas perguntas também, né? E depois eu apresento algumas coisas indo para o final. A gente está desenvolvendo, né, junto, né? Acho que essa parceria com a Ju já está sendo bem interessante. Desde o começo, ela deu muito feedback para a gente de melhorias e de coisas que poderiam fazer, coisas que a gente está aplicando. Tem uma troca muito boa. E a gente percebeu, né, e depois eu vou mostrar um pouco da plataforma do Complayer, né, que é uma plataforma de cultura, para sustentação de cultura de compliance, que é um pouco além dos jogos, né, e a gente percebeu a oportunidade de desenvolver com ela alguns sistemas que possam apoiar a compliance, além da questão de aprendizagem e cultura, para fazer parte desse Complayer, né, que a gente chama, desse pacote de soluções que a gente tem. E aí eu queria que a Ju contasse um pouquinho de como é que está sendo esse desenvolvimento, o que a gente está bolando aí, ela fazer um pouco do spoiler do que vai nascer no Complayer agora a partir do segundo semestre. Eu tô adorando, né? Porque como eu falei, a área de compliance, controles internos, área de suporte, né, no geral, nas companhias, tem recursos mais limitados, é um pouco mais complicado, e para atender algumas coisas a gente acaba tendo volume muito operacional, né, de atividades. Então eu trouxe essa dificuldade aí para o Fernando na questão principalmente ali da parte de gestão de riscos, e aí acho que vai ser claro para todo mundo, na parte principalmente de PLD,
né, para eu avaliar riscos de terceiros como um todo, fornecedores, colaboradores, todo mundo sabe que é uma obrigação ali, né, pela regulação de PLD, que a gente faça essa avaliação de risco de terceiros no geral. E eu falei, e ele perguntando, o que mais da sua rotina você tá com dificuldade, enfim, falei, olha, tem um ponto aqui complicadíssimo, né? Porque é muito manual, enfim. E aí a gente começou a desenhar. Ele falou, mas o que você precisa? Como é que precisa que seja essa ferramenta? Enfim. E aí eu não sei até quanto de spoiler eu posso dar, mas aí Não, pode dar o spoiler, pode fazer. Estamos, então, depois de desenhar um escopo bem detalhado ali do que precisa ter numa ferramenta, né? Desde a parte da geração de risco, da autonomia para a gente conseguir gerar um risco, né? Quais são os componentes que vão gerar esse risco, que tipo de visão que eu preciso ter, inclusive gerencial, né? Os dashes que seriam importantes que eu tivesse para eu ter uma ideia do nível de risco que os meus terceiros têm. Não é um jogo, é uma plataforma de gestão de riscos mesmo. Então, nesse caso, não é para os colaboradores, é para mim, é para a área de compliance mesmo, assim, para as áreas da companhia que precisam fazer avaliação de riscos de terceiros. Então, vamos supor, né, risco de terceiros de fornecedores, colaboradores, parceiros de negócio. Pela resolução lá do Bacen PLD, a gente precisa avaliar o risco dessa galera toda aí. E é muito manual, então estamos desenvolvendo um front mesmo ali, uma plataforma que vai conseguir... Ai, desculpa, não tem problema, mas é nesse sentido. Então, a gente precisa avaliar o nível de risco que um terceiro traz para a companhia, seja ele um colaborador, um parceiro ou um fornecedor, por exemplo. Então, quando a gente vai, um exemplo aqui rápido, contratar um fornecedor, eu preciso avaliar esse fornecedor para entender se o nível de risco que ele traz, se eu posso contratá-lo ou não. É nesse sentido. Então, não é uma plataforma para aplicar aos colaboradores, é para a área de compliance mesmo. Sim, sim. Eu vou fazer uma parada aqui, um parênteses, Ju, só para eu mostrar a carinha, para eles verem do que a gente está falando, não do sistema ainda, mas assim, o Complayer, tá, gente? É uma plataforma geral para compliance, que tem jogos, que tem uma série de coisas. Tem a parte de documentos também. Tem a parte de documentos, tudo isso está dentro dessa plataforma. O Whindersson acabou de perguntar aqui, aqui também, né? Dentro da plataforma é possível fazer uma pequena pesquisa de clima através dos dados sofrendo evolução? Sim, dentro do Complayer o que eu só para contextualizar, a gente começou falando de jogos, que é o que a Ju, né, trabalhou inicialmente com a gente, etc, para gerar, né, para Compliance Week e tal. Agora eu vou mostrar a plataforma, que é uma plataforma para você manter a cultura de compliance, que esses sistemas que a gente está desenvolvendo vão fazer parte dessa plataforma. Deixa eu mostrar para vocês verem, porque estão, né, a gente está falando aqui, fica um papo doido, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Então, vou começar mostrando, assim, aqui como ele fica num celular, né? O que é essa plataforma para vocês verem, ó. Então, tá vendo a minha tela, Ju? Estou. Uhum. Isso aqui é o Complayer, né? Isso aqui, gente, é uma plataforma que a gente juntou tudo que a gente conhece de gamificação, de engajamento, e colocou num lugar só, e está agora inserindo sistemas, né, para ajudar também a operação de compliance dentro dessa plataforma. Então, o que ela tem, né? Então, começa, né, pelas pílulas, que todo mundo sempre fala para mim, eu faço as pílulas, eu mando as pílulas por e-mail para todo mundo. Dentro da plataforma, ela já agrega tudo isso, né? E a gente, dentro do nosso serviço, a gente cria essas pílulas também para a empresa, né? Essas daqui são só de demonstração, tá, gente? É demo. Mas você pode ter um canal dentro da plataforma, já tem esse canal para a pessoa ver todos os dias, ou uma vez por semana, uma pílula nova, uma coisa nova aqui no que a gente chama de notícias, né? Dentro da plataforma. Ela também tem um canal de mural, né, nessa área de comunicação, onde as pessoas podem postar coisas sobre os eventos que estão acontecendo, dar like, então ela já tem essas funcionalidades. Aqui na home, você já vê de cara também, né, o ranking geral, aquilo que a gente mostrou nos games, né, influenciadores e grupos, só que na plataforma, no Complayer, ela tem outros modelos disso, né, então, o que você tem aqui na home, essas informações. Aqui em conteúdo, vou abrir aqui para vocês verem, vou pôr na tela grande como se fosse num computador para ser mais fácil, tá, gente? Então, aqui em conteúdos da plataforma, você está vendo, Ju, aqui já a minha tela grande? Consegue ver? Legal.
Então você pode pôr seus cursos, né? E a gente cria cursos para os nossos clientes também. A gente cria um curso por mês, além da pílula de comunicação, a gente cria um curso por mês. Então o cliente entra aqui, que nem a Ju falou, poxa, eu não tenho braço, né? Tipo, a gente percebeu isso. As áreas de compliance hoje em dia atuam com um monte de coisa e não tem braço para fazer certas coisas, né? Então a gente acaba criando esse dentro, né, de uma pílula e um curso pelo menos para a empresa, que vai ter um vídeo, né? Que você consegue, você vai ter um vídeo dentro desse curso que é criado. Então, ele é um vídeo animado, né, que vai mostrar o tema que a gente está fazendo. Então, a gente cria o roteiro, a gente escuta, né, de vocês o que vocês precisam. Então, a gente vai criar um vídeo de animação 2D que vai falar sobre os temas, que customizar de forma totalmente customizada, tá, gente? Para cada cliente dos temas. Então, o que a gente percebeu? Como é que a gente pode agregar mais valor para os nossos clientes? A gente tem que criar um conteúdo também, não é só oferecer a plataforma. E aí, respondendo, né, o que o Whindersson perguntou, aqui você pode criar uma enquete. Tá? Agora, essa também é uma plataforma gamificada, então toda vez que a pessoa vê um vídeo, ela pode ganhar pontos e pode ganhar moedinhas, né? Como você está vendo, ela pode responder o verdadeiro ou falso, ela pode responder um quiz com imagem ou não, ela pode ter um jogo de preencher a frase, então você vai trabalhar a aprendizagem aqui de forma muito interativa também. E a pessoa vai ganhar pontos, que vai formar os rankings, e aqui tem uma coisa legal, que é a moeda, né? Então você tem uma lojinha aqui dentro, né? Por exemplo, você pode criar o nome da tua empresa Coin, né? O Compliance Coin, você pode criar Dots Coin, você pode criar as próprias moedas que você queira, e à medida que a pessoa vai se engajando com os conteúdos aqui, ela pode vir aqui e trocar, por exemplo, né, para um fone de ouvido, ela pode trocar por alguns temas que são limitados, a gente ajuda a pensar nessa matemática também, né, para que a pessoa possa fazer o curso aqui e na sequência ela trocar pelas moedas que ela tem aqui. Isso tudo, tá, gente, vai gerando, aí tem vários dashboards, tá, gente, dessa plataforma. Você também pode fazer seus eventos aqui, né, você pode ter os diferentes eventos que você está pensando para aquele mês, a atividade, a data, o horário, o término, né, do evento. Você pode criar esses eventos aqui dentro com o palestrante. As pessoas podem fazer perguntas, né, elas podem dar feedback do que elas estão achando desse evento. Isso ela é uma plataforma simples, tá? Mas que você pode disponibilizar conteúdo. E por que a gente fala que o Complayer é uma plataforma de gestão e criação, né, disseminação de cultura? Porque você vai lançando conteúdos e desafios e interações dentro dessa plataforma o tempo inteiro, né? E quando a gente fala de cultura, a gente não é uma coisa que você faz um treinamento e você mudou a cultura, né? Isso é uma coisa que eu vim da área de treinamento, eu aprendi. Você tem que ir fazendo toques ao longo do ano para que as pessoas possam realmente começar a se engajar com isso, né? Isso tudo amarrado com a gamificação, gente, fica muito mais legal, muito mais interativo, com um engajamento muito maior, né? Do que uma plataforma que você só coloca o conteúdo ali e ponto, né? Ela tem também uma outra coisa muito legal, né? Que você pode criar algumas medalhas para as pessoas ganharem, né? Então você fala, olha, eu quero que eles vejam mais notícia. Então, case de como ele está aprendendo, ver um vídeo do YouTube, responder um jogo da roleta, enviar um post, né? Ele vai fazer e vai ganhar aqui a medalha. Então você tem essas opções, né? Você pode criar missões para as pessoas dentro da plataforma, você pode criar cursos aqui dentro, né? E a gente cria o curso para você também, e você pode criar uma loja de trocas para reforçar campanhas, por exemplo. Então, é nessa plataforma aqui, tá, gente, que vai ter pro administrador aqui o sistema que ela está falando de gestão de risco e de gestão de documentos. Você quer falar só um pouquinho disso, Ju, antes de eu abrir para todo mundo? O que vai ser esse acho que é importante reforçar até para que dá para tanto vocês criarem o conteúdo, e aí me corrija se eu estiver errado. É verdade. Mas também dá para a gente colocar o nosso próprio conteúdo, né? Então, eventualmente, se tiver treinamentos que a empresa já ministrou, muito enfim, bem lembrado, também conseguem subir vídeos e etc. lá, de outros temas, até materiais, né? Subir o código de conduta, subir, enfim, para ficar tudo consolidado, né? Num lugar só. Exato. Mas, bom, acho que eu falei bastante já dos módulos novos, né, que vem aí. Acho que essa parte dos games a gente está criando também, tá, gente? Novos vídeos ali de temas. Fernando me pediu algumas ideias de temas, então peguei alguns temas, principalmente que a gente incluiu no código de conduta da DOTS recentemente, que estão muito em alta ali, a parte de assédio, né? É um tema que está sendo muito falado. Então, a gente está aproveitando para isso também, criar vídeos novos de pílula,
a gente conseguir criar uma jornada assim nesse sentido também. Legal. Um Você, jogo Tatiana, é dentro de um possível criar um jogo para incluir dentro de um... Deixa eu ver aqui. treinamento. Sim, claro. De um treinamento ali on time, acho que deve ser isso, né? É isso mesmo. Ah, Também do assunto Legal. de compliance, né? Mas, assim, para ser utilizado ali no momento. Então, você falou um pouco, né, fala um sobre pouco o do tema, conteúdo e aí algum e solta um jogo, joguinho. isso, para ter uma Sim, interação, reforçar. total. Total. A gente pode criar um jogo totalmente focado nisso, tá? Customizado, ou, por exemplo, no Complayer você tem a possibilidade de você lançar quizzes durante o evento, né? Do que você está fazendo, você lança um quiz específico ou um verdadeiro ou falso específico para que a pessoa possa responder ali na hora. Você tem as duas opções, que você pode usar a plataforma para isso, ou a gente pode criar um game específico para isso também, tá, Tatiane? Tá, legal. Deixa eu até aproveitar aqui, Vlad, o Vlad da inovação está controlando isso. Vamos abrir agora para as pessoas perguntarem. Se tiver muita gente perguntando, pode levantar a mãozinha que a gente vai seguindo. Acho que agora a gente vai bater um papo mais aberto. A gente falou demais. Quais são as dúvidas, Falamos, nossa. angústias, perguntas? Né? Você já perguntou Sim, sim. várias coisas legais, assim, mas o que vocês gostariam de perguntar para a gente? 10 de cada vez? Calma. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Curiosidade? Aqui. Eu acho que as perguntas, elas mais específicas, elas vão surgir depois que a gente conversa com o cliente, né? Eu, no caso, que sou de comunicação externa, e acho que daí a gente tem que bater um papo mais direcionado mesmo. Por enquanto é muita informação, é muita coisa. Queria saber se vocês têm uma apresentação que vocês possam mandar isso para a gente. Uhum. Assim, Mas não é nenhuma pergunta específica agora do produto, não. legal, legal. Ou pra Ju, assim, esse bate-papo aqui né, espero que seja um início para todo mundo, Início. mas acho que a gente pode marcar um bate-papo pessoal até para a gente responder isso com certeza, tá, gente? A gente está aqui para isso, para que a gente possa também, se vocês tiverem para aprofundar, depois a gente marcar bate-papos diretamente com vocês. Mas eu tenho uma pergunta, né, para a Ju. Aí, como é que você está vendo, aí uma pergunta mais aberta, tá, Ju? Assim, a evolução das práticas de compliance, enfim, né, de tudo que está sendo regulamentado aí para os próximos anos. Como é que você está vendo essa evolução dos últimos, de um ano, 2 anos para cá, e o que você vê daqui para frente? Olha, eu acho que deixou de ser um tema só obrigatório para a Uhum, gente atender ali algumas resoluções e uhum, né, e tá em compliance, literalmente, com as nossas obrigações como companhia, uhum, mas vem tomando ali uma proporção diferente. Eu vejo um movimento diferente das empresas. Muita gente ainda fala, faz para falar que faz, etc. Mas acho que essa conversa toda da importância do colaborador se sentir bem na companhia e uhum, sentir segurança naquele ambiente e sentir que a empresa se preocupa com o bem-estar dele nesse sentido, vem realmente tomando uma proporção importante, vem realmente sendo um tema, ainda mais até comentei com você recentemente, acho que é legal trazer também, com a atualização da NR1, vai ser muito importante, os temas de saúde mental. Então, tem sido muito mais discutido agora, né? A questão, como eu comentei, assédio, questões de transtornos não, mas questão de burnout nas empresas. Então, acho que as empresas estão realmente agora olhando para um trabalho mais preventivo e buscando formas de atuar de forma mais próxima dos colaboradores para tentar mitigar, né, esses riscos que a gente sabe que acontecem. A gente está num ambiente com pessoas e quando a gente lida com pessoas é tudo muito imprevisível. Mas as empresas, eu vejo assim que elas estão realmente agora se mexendo de uma forma mais real e não só para atender uma lei, uma resolução, para atuar de uma forma mais efetiva, digamos. Então, acho que esse trabalho que vocês fazem ele traz um pouco dessa proximidade
e da leveza que esses temas pedem, né? A gente sabe que o mundo corporativo ele não é fácil, ele traz ali muitas implicações, e a gente precisa trazer um pouco de leveza para esses temas que geram ali um pouco mais de tensão no colaborador normalmente, né? Então, até para disseminar canal de ética, por exemplo, uma atribuição ali do time de compliance normalmente, desmistificar o uso de algum, né, do canal, desmistificar a própria área de compliance e a gente passar a ser visto como parceiro. Então, acho que isso ajuda, e as empresas estão se movimentando também para abordar os temas de forma mais realística e de forma mais com preocupação e não só com obrigação. Quem perguntou aí? Alguém perguntou. São duas perguntas aqui. Primeiro, né, Fernando, em relação à criação dos jogos, é possível criação de um office virtual e online? Sim, usando maior interação, principalmente com o colaborador? Sim, a gente criando jogos em realidade virtual, né, para a Unimed Poá. A gente acabou de criar jogos com essa cara, até com um tema de uma imersão maior, tá? Débora, tem uma dúvida, por vezes os times de empresas são sobrecarregados. Fazer um jogo de compliance também pode ser bobo à frente das demandas do dia a dia. Nas pesquisas de satisfação de vocês perceberam críticas ou resistência dos times de participação? Se sim, como lidaram? De parecer infantilizado, bobo, eu vou pedir para a Ju responder isso. Ah, tá. Eu entendi seu ponto aqui, né? Porque todo mundo tão sobrecarregado, com tanta coisa para fazer, e a gente ainda vem com o joguinho, né? Entendi seu ponto, né? Não, acho que a experiência que eu tive, e eu posso dizer que na DOTS, até por a gente estar com um crescimento exponencial muito bom, e essas frentes de negócio novas, né, que eu comentei aí, a gente veio do Loyalty e partiu para a parte de serviços de pagamento, serviços financeiros, e isso está tomando dos times, né, um esforço muito grande, mas ainda assim, no evento do ano passado, eu tive uma participação muito boa, porque o pessoal viu isso como realmente um momento de descontração. O jogo, ele conseguiu trazer essa vibe mais de leveza e mais de um tempo para eles respirarem mesmo. Então, tirou esse estigma de obrigação, né? Ainda que a gente traga o reforço de que é muito importante a participação de todos, mas, e assim como eu pontuei em alguma fala minha mais para trás, a gente fez isso ali no final do ano, né? A gente fez ali no outubro, novembro, mais ou menos, onde todo mundo já está muito cansado, né? Todo mundo já está esperando o final de ano, e ainda assim foi super bem aceito, foi super bem visto. Eu deixo no ar, inclusive, por um mês quase, né, Fernando? Eu falo, deixa o pessoal jogar. Então, não tem aquela correria de que eu tenho que cumprir acabei de responder aqui, né? Quanto tempo eu deixo rolando? Eu deixo normalmente por um mês, justamente para não gerar isso de, meu Deus, só tenho uma semana, eu preciso correr, eu preciso fazer. Não, eu deixo um mês, a cada semana eu faço um reforço, eu mando um comunicado, deixo os Slack, então eu mando um Slack geral, pessoal, não esquece de jogar, vamos lá, tô esperando vocês e tal. Então, vou fazendo aquele reforço, e por eu deixar um período maior na DOTS funciona, justamente porque tá todo mundo sobrecarregado, tá todo mundo cansado, mas eles têm tempo para fazer e eles acabaram engajando muito, assim. Então, lá funcionou essa estratégia, tá? Legal. Vou só reforçar um pouco, né, que a Ju comentou, assim, essa resistência, né, tá uma coisa que quando você investe, quando você coloca um jogo inicialmente, existe uma onda, né? E um vai chamando o outro, tem vários mecanismos para isso, então vai dissolvendo, né, algumas resistências que tenham, mesmo porque é um cuidado que a gente tem muito grande, né, da pessoa, na hora que ela entra no jogo, ela percebe que o conteúdo é muito consistente, muito sério, né? Então não são jogos por jogar, né? Simplesmente, vou fazer um joguinho e joguei. Ele tá jogando e ele tá percebendo que ele tá aprendendo de um jeito diferente. Então, se tem alguma resistência, rapidamente as pessoas já percebem da seriedade daquilo que está acontecendo e percebem que estão aprendendo. Então, isso aumenta bastante o engajamento, tá? E acho que é importante investir em não fazer um conteúdo tão óbvio. Também. Acho que isso tira um pouco esse estigma de jogo bobo, né? Então, tem alguns temas que não são do dia a dia de todo mundo. Eu uso também
para abordar a parte de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Então, esse não é um tema comum para todo mundo. Então, eles não veem isso como uma coisa boba. E mesmo para o situacional ali do Código de Conduta, quanto mais você investir um pouco de tempo na criação de perguntas e situações mais complexas, que podem gerar mesmo ali um conflito ético naquele momento, vai colocar o pessoal para pensar e vai tirar esse estigma de que é só um joguinho bobo de compliance, que a resposta é muito óbvia, porque é muito óbvio o que eu tenho que fazer. Então, se você investir um pouquinho de tempo para mudar ali o conteúdo, você consegue tirar. Não recebi nenhuma crítica em relação às perguntas serem bobas. Legal. A Flora está perguntando, né? Para ter um engajamento nas áreas, vocês realizam treinamentos presenciais ou híbridos com ranking? Nós temos também isso, tá? Nós temos jogos de tabuleiro, jogos que você pode jogar via Teams, né? É que aqui não dá pra gente contar tudo, né? Eu só tô contando uma partezinha do que a gente faz, tá, gente? Mas assim, sim, a gente tem jogos pré-montados, os vilões de compliance, que é um sucesso nosso, tá? De tabuleiro para você jogar presencialmente. E todo jogo presencial que a gente tem, ele tem um formato para você jogar via Teams, via Google Meeting também. Você divide as pessoas em sala e jogar com tabuleiro virtualmente. Então, a gente trabalha com esse tipo de ferramenta que, aliás, é muito legal, tá? Porque quando você está trabalhando com um jogo em que você está jogando junto, né? A cada decisão você pode parar e você fazer uma pergunta. Você fala assim, por que você tomou essa decisão? O que foi positivo? E conversar com as pessoas sobre as decisões delas, né? Sem o peso de acertar ou errar. E isso faz com que elas, né, que relação você faz disso com o teu dia a dia? Isso faz com que elas consigam fazer essa transposição, né, e aí sim ela internaliza isso, né, de uma forma legal. Então, a gente traz, né, muitos elementos para que isso seja feito dentro do digital também, mas quando você pode fazer o presencial e tem esse espaço para você questionar depois quais são as decisões tomadas, tal, você tem um ganho muito grande, né, de apropriação das pessoas das questões de compliance, tá? Tem uma pergunta da Vanessa aqui sobre o onboarding, eu já xeretei aqui o chat. Como que eu contribuí, né, com os jogos para o tema de onboarding? É que, óbvio, né, cada companhia tem a sua dinâmica, mas na DOTS, no onboarding de colaboradores, a gente já coloca alguns temas como compliance, a parte de segurança da informação, então, todas essas áreas têm ali um espacinho no dia de onboarding do colaborador novo. Então, eu não deixo de fazer a apresentação pessoal ali, ontem mesmo foi dia de onboarding, então eu faço uma apresentação para apresentar a área de compliance, para apresentar as atribuições da área, como a área pode ajudar, apresentar temas principais como o código de conduta e o canal de ética, e aí eu reforço falando que eles vão receber o link para realizar o treinamento, para fazer ali o joguinho de compliance e reforçar as diretrizes. Então, eu não deixo de pedir que eles acessem e olhem o conteúdo na íntegra do Código de Conduta e reforço as diretrizes através dos jogos. Então, foi assim que eu incluí, tá, no onboarding. Legal. Muito bom. Bom, agora para a gente fazer aqui, a gente encerrando, o nosso tempo está se esgotando, né? A gente teve que falar muita coisa em pouco tempo, né? Muito rápido. Ju, queria te agradecer muito, tá, pela tua participação, enfim, né, responder as perguntas das pessoas. Fiquei muito feliz com as perguntas, tá? A gente teve aí uma pancada de perguntas que ajudam a gente, né, a esclarecer, enriquecer, né? Às vezes a gente está apresentando uma coisa, mas não sabe da dúvida que a pessoa tem, outra, às vezes a tua dúvida é a dúvida do outro também, né? Então isso, putz, ajudou bastante, tá, gente? As perguntas de todo mundo, vocês estão de parabéns, muito participativos. E vocês poderiam mandar o portfólio de vocês, contato por e-mail? Sim, a gente vai mandar um portfólio para todo mundo, né, que se inscreveu aqui no evento, tá? Por e-mail, né? Vou mandar pessoalmente para cada um de vocês e lá vai ter a minha assinatura também, tá? E vou deixar um super convite para a gente marcar um call de 30 minutos para a gente conversar e eu poder mostrar e ouvir um pouco da necessidade de vocês, a realidade de vocês com cada um que está aqui. Fico super à disposição para a gente fazer isso, porque é o mais legal, né? Eu vou mandar o material, mas seria bom a gente marcar um bate-papo para a gente poder conversar, ouvir, mostrar outras coisas, né? Porque aqui só deu para te mostrar tipo, 10%, né, de que a gente faz para compliance, então a gente poder mostrar aí todas as possibilidades que a gente tem, tá?
Que mais? Mais alguma pergunta final? Ou vamos encerrando? Então, tá bom. Tem perguntas? Sem perguntas, já perguntaram bastante, Ju. Olha lá, sou estagiário de RH, achei o tema super interessante. Ah, Obrigado pela conversa, obrigado, Whindersson, valeu. acho que Obrigado, eu vou só deixar, então, um recado final meu, né, da minha parte, tá bom. que, assim, eu como agente de compliance, já por alguns anos da minha vida, acho que o aculturamento é um desafio, segue sendo um desafio gigantesco, assim, para a maioria das empresas, e reforço, né, principalmente para empresas de pequeno e médio porte, que a gente tem muita limitação, tanto de recurso humano quanto de recurso tecnológico. Então, é muito enriquecedor para mim, tanto estar aqui e ter essa troca, né? Tem muitos profissionais aqui, então acho que a gente, é o que eu sempre falo, Fernando, eu gosto dos nossos papos, porque conversar sempre traz novos insights, novas possibilidades, e ajuda a gente a ver as coisas por outros ângulos, né? E ter achar outros meios de fazer as coisas que a gente precisa fazer como área de compliance. Então, enriquecedor demais poder participar. E acho que é muito legal quando a gente consegue encontrar parceiros como a Inove. Então, para mim, a Inove ela foi um achado mesmo, porque é muito importante a gente poder contar com parceiros que conseguem tornar acessível a realização das atividades de compliance. Então, acho que a Inove, ela me traz justamente essa possibilidade de tornar mais dinâmico, leve e praticável o que a gente precisa fazer dentro da companhia como área de compliance. Então, me achar no LinkedIn e Fernanda, não sei se depois consegue mandar o perfil. Eu mando o teu perfil também, mas você quer falar qual que é o teu LinkedIn? Eu tô lá como Juliana Bárbara Silva mesmo. Não sei se eu posso colocar aqui Pode, o link do perfil, será? pode, põe no Eu chat. vou pegando aqui enquanto você vai encerrando, então. Mas é isso, gente. Poder contar com parceiros assim como a Inove, que disponibilizam para a gente tanto essa flexibilidade da criação de conteúdo, da customização. Acho que a customização é a parte fundamental, é você poder trazer o que eles proporcionam para a realidade da sua empresa. Então, você conseguir abordar ali de forma dinâmica e leve o recado que você precisa dar. Né? O recado de compliance nem sempre é um recado tão bacana de dar, mas a gente consegue tornar isso mais leve, o pessoal realmente gosta, assim, eu posso dizer que eu sou questionada, quando é que vai ter jogos de novo, quando que vai ser, tá preparando o que para esse ano? Então, a galera realmente engajou e falei para o Fernando, a gente precisa de novidade aí, vamos criar coisa nova para poder trazer coisa nova para cá, e a parceria tem dado super certo, eu recomendo muito. Legal. Obrigado, Ju. Só para responder a última pergunta, o André perguntou que estava em reunião, existe um registro do sistema para ver quanto tempo as pessoas terminam treinamento e jogo, para evitar que respondam qualquer coisa? Sim. Tá? A gente tem esse registro de tudo, cada log. Bom, quero mais uma vez te agradecer, Ju, obrigado, né? Fico Eu agradeço, estou super tentando pegar. feliz aí pelos teus feedbacks ao vivo. E agradecer todo mundo da comunicação da inovação, Vanessa, Mônica, Vladimir, que estão aqui nos apoiando para esse evento acontecer. E agradecer a presença de todo mundo. Foi muito legal, tivemos muitas inscrições, muita participação. E eu espero que a gente faça um outro em breve, né? Porque está tendo muita demanda para que a gente traga esses assuntos na pauta, tá bom? Só Muito para falar que eu obrigado, não vou gente. conseguir mandar aqui agora, que eu estou tentando Ah, pegar tá. Ah, aqui. Ela já achou. ó, louco, já achou aqui, já Obrigada. mandou, pessoal. Muito bom. Tentei pegar aqui, mas eu ia demorar um pouquinho. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente. Vamos trocando, Valeu. estamos sempre trocando sobre compliance. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.